A mentira na formação da identidade pessoal. Gravo este vídeo dentro do mês de abril, um mês que é cheio de mentiras. Mas o que tem a ver a mentira com a formação da identidade nossa em cada dia, no processo de formação educacional das crianças, no meu processo como reconhecimento e busca de minha própria identidade? É fundamental conversarmos sobre esta demanda, porque a mentira nos norteia no nosso cotidiano. Praticamente somos movidos por mentiras. E olha aí o fenômeno da fake news que está aí e que a gente já não sabe quem está falando verdades ou mentiras, e muitas falas são mentirosas. Esta que eu estou fazendo com vocês não é robô, não é inteligência artificial e não é mentira. É uma verdade, mas que nem tudo que eu estou falando aqui pode ser que eu consiga viver, porque nosso DNA cultural, nossa história como cidadão é movida por mentiras, e nós vamos ver neste vídeo aqui sobre a questão da mentira e como que a mentira ela afeta muito a construção da identidade dos nossos filhos, das pessoas adultas e do referencial coletivo de um povo, de uma nação. Não é à toa que abril começa com o primeiro dia como o dia da mentira. Por quê? Nós celebramos duas grandes mentiras no mês de abril. A grande mentira de que no dia 21 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto. Ora, engolimos esta, acreditamos nisto, mas não é verdade, porque ao chegarem os portugueses ao Brasil, nós já tínhamos aqui em torno de 2 milhões a 5 milhões de povos originários, de indígenas. Por incrível que pareça, também outra mentira foi colocar o dia 19 de abril como o dia do indígena ou dos povos originários. Há pouco tempo atrás falava-se o dia do índio. Aí as escolas faziam toda uma apropriação cultural em torno dessa demanda indigenista, colocando sempre a ideia do índio como primitivo, o indígena como aquele que era uma ancestralidade primitiva inferior a nós que somos ocidentalizados. E nesse sentido, este massacre de deixar em torno de 5 milhões de indígenas no descobrimento do Brasil, que na verdade foi uma ocupação, na verdade foi uma invasão territorial por parte dos portugueses, dos colonos, do processo de colonização, e que aí faz com que ao longo dos anos essa comunidade indígena ela se resume a mais ou menos 250 mil indígenas, distribuídos em 200 grupos étnicos e 170 línguas. Olha só, gente, é uma riqueza que está sendo destruída. Nosso Brasil tem uma ancestralidade viva para narrar a história de mais de 25 mil anos de existência deste povo aqui no solo Brasil, e que é dizimado. Nós vemos aí no Amazonas, nas terras da Yanomami, nós vemos que a porcentagem de floresta que é destruída, onde existe reserva indígena, chega de 0 a 2%. Onde não existe a demarcação das terras indígenas, a floresta tem uma devastação de quase 40% hoje. Então vem dizer que precisamos da floresta para plantar, para produzir carne, sendo que nós temos uma extensão territorial enorme e muitas terras que podem ser aproveitadas. Porém, é uma grande mentira falar que abril é o dia dos povos, é o mês dos povos originários e que a gente está preservando essa história. Ao contrário, estamos massacrando. Então é uma grande mentira. Então eu trago esse elemento aqui da mentira de abril para a gente embasar a continuação dessa nossa conversa sobre a mentira na formação de nossa identidade. Então agora podemos avançar no processo educacional, onde dentro das famílias a mentira perpassa. Por exemplo, nos falsos limites. Rubem Alves, filósofo e escritor brasileiro, que eu tive a oportunidade de ser amigo pessoal dele e que vale a pena ler a obra de Rubem Alves, que já veio a falecer. Ele dizia que a criança
se rebela contra os falsos limites. Por isso que nas casas, nas escolas, a gente vê um alto índice de agressividade, um alto índice de crianças inquietas, porque de fato elas estão se rebelando contra muitas mentiras. Por exemplo, de que as famílias estão educando, estão dando atenção, estão dando núcleo de afeto e que a escola está ensinando. Então aí vem o troco através de uma resposta agressiva, daquela situação de instabilidade das crianças e de ataque à instituição mentirosa, tanto família como escola. E em casa a gente vê muito isso, aquele antigo jargão assim, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E não cola. Por isso que muitas vezes a gente educa filho no moralismo, no ataque, preso a normas e regras, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes religiosa, mas para esconder aquilo que a gente não consegue vivenciar daquilo que a gente prega. No próprio Evangelho de Jesus Cristo, sendo que aqui não é uma temática religiosa, mas pegando essa vertente educacional a partir até do Evangelho, Jesus vai falar que os judeus ortodoxos criavam regras rígidas da qual eles mesmos não conseguiam vivenciar. Então é o falso limite. Aí, não beba álcool para o adolescente, mas os pais bebem álcool e até oferecem álcool para adolescentes antes da vida adulta. Drogas, não use drogas. Muitos pais são usuários de drogas e acham que é normal e de fato cada um tem a sua escolha, mas quando o filho adolescente começa a pensar em usar a droga, eles começam a ficar com medo. Nossa, aí vai ficar dependente. Infrações, nós cometemos tanto delito dirigindo o carro, descumprindo regras de trânsito. Eu mesmo já fiz tantas besteiras dessa com filhos dentro do carro, né? Beber e dirigir, por exemplo. Tanto que já fui pego em blitz alcoólica. Hoje resolvi parar de beber álcool, bebidas alcoólicas, mas quantas mentiras eu também já contei a nossos filhos e transgressões e infrações de trânsito. A corrupção que a gente vê perpassada na política brasileira, mas se existe políticos corruptos, existe população corruptível. É um toma lá e dá cá. E as mentiras que a gente vai contando e usando o seguinte argumento: não, eu estou omitindo, não estou mentindo. Então olha só, é importante lembrar que nesta configuração a gente acha que as crianças que são mentirosas, que os adolescentes que são mentirosos. Mas é bom lembrar que mentira é coisa de gente adulta, é nossa. E a gente que faz com que as crianças e adolescentes espelhem essa mentira, isso vai fazendo parte da constituição da personalidade e da identidade como um ser cidadão mentiroso. E é importante lembrar também que criança não mente, inventa. Adolescente não mente, cria situação. Mentira é coisa nossa de adultos. É bom ficar atento nisso. Outros exemplos na configuração da estrutura de mentira no processo educacional é: não use celular, mas os adultos estão usando indiscriminadamente. Não entre na internet, mas os adultos estão entrando onde quer e como quer. E muitos adultos entram em sites, inclusive, de coisas que escondem, porque se alguém ver vai ficar escandalizado. Controle a TV, saia da TV, para de assistir televisão. Só que no quarto do casal ou dos adultos que estão em casa, a TV está ali aberta, a internet está aberta. E aí dentro do quarto eles fazem o que querem e achando que os filhos não sabem o que está rolando dentro do quarto do casal. Então, olha quantas aberrações. Outra coisa, não diga palavrão. Vamos educar filhos para que eles falem sempre de forma educada. Mas o vocabulário da família quando está com outros parentes ao redor, entre os amigos, o que rola é muito palavrão, principalmente no meio masculino, né? Olha só, caralho, cacete, porra, filho da puta. Eu estou colocando esses conceitos aqui porque é o que acontece no meio infantil. Inclusive palavras misóginas, de ataque à mulher. E essa sujeição da mulher patriarcada que permite. Então é um ambiente tocado a palavrões e que na hora que você vai educar o filho, nossa, tem que se falar de forma adequada. Não cola, não pega. E uma grande falácia também dos pais olha, você tem que ler, você tem que estudar. Mas os pais e os adultos ao redor
não estão lendo nem placa de trânsito e não estão estudando mais, paralisaram no tempo. Mesmo que tenha uma profissão que teve que desenvolver através de um nível superior, que exige a formação superior, às vezes pararam de estudar. Quantos são os professores que dão aula diariamente por uma carga horária muito pesada e que não conseguem ler um livro por mês sequer e depois vai conseguir convencer aluno de que ler é importante? Então, olha só, o que fazer diante deste cenário de construção de mentira e formação de um caráter mentiroso e de uma identidade mentirosa? Como fazer para romper com este perfil da mentira como parte integrante da nossa existência? É uma pergunta. E o caminho é visitar seus próprios hábitos e perceber quais são os limites que você tenta colocar nos seus filhos e que você mesmo não consegue vivenciar. Quais são as coisas que você faz e que você gostaria que ninguém visse você fazendo, como tem numa canção dos Titãs. Faça uma revisitação em tudo que você preconiza para o outro como regra e não consegue viver para você na vida pessoal. Porque você possa ter a certeza e tenha a certeza de que as crianças, os adolescentes e as pessoas que convivem com você ao seu redor no trabalho vão seguir aquilo que você diz, desde que você também vivencie, pelo menos minimamente, aquilo que você diz. Do contrário, a mentira vai ficar escancarada e ninguém vai acreditar em você. Mas o primeiro passo é fazer uma revisitação, olhar para você e propor a fazer uma mudança de rumo, se é que você não deseja configurar-se numa identidade mentirosa, se você não deseja estar no espectro de uma sociedade mentirosa e se você deseja que os seus filhos vivam sob o auspício da verdade, da transparência, na construção de um cidadão livre da mentira. É um desafio para poucos, mas vale a pena tentar.